Olá, hoje a gente vai mergulhar numas fontes bem interessantes sobre a história dos psicodélicos. Vamos focar nas experiências que marcaram época e o legado que deixaram. A ideia é destilar o que foi mais impactante, sabe? Então, para começar, o que é, assim, no fundo, uma experiência psicodélica, baseado no que a gente viu? Olha, de forma resumida, é uma mudança bem profunda na percepção. Tipo, cores mais vibrantes, sons diferentes, o tempo parece que estica ou encolhe, Aham, e também na cognição, né? O pensamento fica mais solto, mais associativo. A consciência sobre si mesmo pode mudar bastante. entendi. E as emoções também, né? Podem ir de um extremo ao outro. Exato. Euforia ou às vezes medo. Mas o ponto central que as fontes destacam são as experiências que a gente chama de transpessoais. Tipo, Tipo a sensação de dissolução do ego, sabe? De ir além de si mesmo ou ter uns insights, assim, muito profundos sobre a vida. Não é só ver coisas, é potencialmente revelador da mente mesmo. hum, interessante isso de revelador. E o nome psicodélico veio daí, porque não chamavam assim antes, né? Não, não. Esse termo ele foi criado em 1957. Foi o Humphrey Osmond, um psiquiatra, conversando com o Aldous Huxley. Ah, que legal. Sim, vem do grego psyche, que é mente ou alma, e delon, que é revelar, manifestar. A ideia era essa, manifestador da mente. Foi uma mudança grande, porque antes usavam termos como psicotomimético, que focava na imitação da psicose. Faz sentido. Muda totalmente a perspectiva, né? Deixa de ser só algo que imita a loucura para ser algo que pode expandir. Exatamente. Abriu a porta para ver um potencial ali, de descoberta, de enriquecimento. Falando em descobertas, aí a coisa fica interessante mesmo. Um dos marcos é o LSD, certo? E foi meio sem querer. Totalmente sem querer. O Albert Hoffman, lá na Suíça, ele sintetizou o LSD em 1938, mas deixou pra lá. Só 5 anos depois, em 43, ele mexeu de novo e acabou absorvendo um pouquinho. Caramba! E sentiu uns efeitos estranhos. Aí, curioso, 3 dias depois, 19 de abril, o tal dia da bicicleta, ele decidiu tomar de propósito. Achou que 250 microgramas era pouco, mal Nossa, sabia ele, a né? gente sabe que é uma dose bem alta. Exatamente. A volta para casa de bicicleta foi intensa. Visões, sensações fortes. Foi aí que ele sacou o potencial psiquiátrico daquilo. Incrível como um acidente de laboratório abriu caminho para tanta coisa. Ciência, cultura. Mas antes do LSD ficar famoso, teve a mescalina com o Huxley, né? Sim, a experiência do Huxley com o mescalina em 1953 foi um marco. Ele escreveu sobre isso em As Portas da Percepção. Uhum. E o interessante é que ele não descreveu tanto visões mirabolantes, mas uma percepção super intensa do mundo normal, via beleza em tudo. Falava em acessar uma mente em geral, como se a droga tirasse uns filtros nossos. Entendi. E o livro fez sucesso, né? Muito. Popularizou-se a ideia dos psicodélicos como ferramenta para explorar a consciência, sabe? Não só como droga. E além do laboratório e da filosofia, teve a redescoberta dos usos tradicionais. Os cogumelos, por exemplo, como que o Ocidente ficou sabendo deles? Ah, os cogumelos. Foi principalmente por causa de um cara chamado R. Gordon Wasson. Ele era banqueiro, mas fascinado por cogumelos. Que mistura. Pois é. Em 1955, ele foi para o México, participou de um ritual mazateca com a curandeira Maria Sabina usando os cogumelos, e em 57 ele publicou uma matéria sobre isso na revista Life. Na Life. Imagina o alcance. Gigantesco. Aquilo expôs milhões de pessoas aos cogumelos de psilocibina, gerou um interesse enorme. Foi o Asson, inclusive, que mandou amostras para o Hoffman, Uhum. que daí isolou a psilocibina. Tudo se conecta. Exato. E claro, não dá para falar disso sem citar o Timothy Leary. Ele parece que foi a ponte entre a pesquisa e a contracultura, né? Totalmente. Leary era psicólogo em Harvard. No começo dos anos 60, ele e o Richard Albert começaram o Harvard Psilocybin Project. Fizeram até uns estudos bem legais, tipo da Capela Marsh, que sugeriu que a psilocibina podia induzir experiências místicas mesmo. Mas aí desandou. A abordagem dele foi ficando mais militante, menos acadêmica. Misturou pesquisa com uma defesa aberta do uso.
Aí já viu, né? Foi demitido de Harvard em 63. E virou o ícone da contracultura. Turn on, tune in, drop out. Isso. Ligou os psicodélicos de vez a esse movimento todo. Então, juntando tudo, a gente teve descoberta científica, exploração filosófica, popularização pela mídia, figuras carismáticas e, por fim, essa ligação forte com a rebeldia dos anos 60. Uma mistura explosiva. Exatamente. E essa combinação toda, mais um pânico moral que a mídia ajudou a criar, levou à proibição. A Lei de Substâncias Controladas nos Estados Unidos em 1970 foi um marco. Colocou tudo na categoria mais restrita. E a pesquisa parou por décadas, né? Congelou. Só agora, nesse chamado renascimento psicodélico, é que a gente está vendo a ciência voltando a investigar a sério o potencial terapêutico deles. Bom, então, recapitulando, a gente viu como essas experiências com LSD, mescalina, psilocibina e as figuras-chave como Hoffman, Huxley, Watson, Leary moldaram não só a ciência, mas toda a cultura em volta dessas substâncias. Um caminho bem turbulento. É um legado duplo, né? De um lado, o potencial terapêutico, as ferramentas para entender a mente. Do outro, a controvérsia, a proibição, o impacto na arte, na música, na filosofia. A história mostra bem esse ciclo. Fascínio, depois medo, aí vem a supressão e agora, talvez, uma redescoberta mais cuidadosa. E fica a reflexão que as fontes trazem. O jeito como cada época lida com essas substâncias talvez diga mais sobre a própria sociedade, seus valores, seus medos, do que sobre as substâncias em si. Fica a pergunta, né? O que a nossa relação atual com os psicodélicos diz sobre nós hoje?